Boa noite a todos e todas. Nessa noite de hoje, nós estamos aqui para uma live com o defensor público do estado do Amazonas, Maurílio Casas Maia, que é precursor do termo custos vulneráveis, e também com o colega da Defensoria Pública do Estado do Amapá, Leandro Antunes. O Maurílio, só vou explicar para os ouvintes, né, a importância desse colega, desse momento de hoje, desse momento de diálogo, né, interinstitucional, que o Maurílio ele foi uma das grandes figuras que trouxe, né, o debate sobre a necessidade de compreensão do que é a vulnerabilidade. Né? Alguns autores pincelavam a temática, inclusive muitas vezes equivocadamente colocando como algo umbilicalmente relacionado à defensoria pública, em que pese a haver a singularidade do custos vulneráveis, a instituição, o termo do custos vulneráveis para o colega Maurílio, diz necessariamente sobre uma função diferenciada da Defensoria Pública em determinados momentos, né, em situações em que há uma vulnerabilidade específica. O nosso tema de hoje diz respeito ao acesso aos direitos fundamentais no pós-pandemia e o papel da Defensoria Pública nesse contexto. Hoje estamos num país com mais de 80 mil mortos. Hoje, inclusive, saiu um relatório sorológico, epidemiológico da cidade de São Paulo, avaliando que a maioria das pessoas que foram acometidas e faleceram, né, durante a Covid-19 foram exatamente pessoas com maior vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade de moradia, de acesso à ausência de acesso à moradia adequada, seja porque moravam nas periferias e não tinham acesso a hospitais com maior número de insumos e equipamentos para atendimento e médicos e leitos. Então, essa pandemia, na verdade, demonstrou o quanto as ondas renovatórias de acesso à justiça, né, em que pese o Poder Judiciário e as diversas implementações de tecnologia tentem a todo momento informar que apenas com a instituição da Defensoria Pública já se ultrapassou a primeira onda renovatória, que seria exatamente voltada para o rompimento das barreiras voltadas à questão econômica, né, a dificuldade relacionada à questão econômica. Verifica-se que na segunda onda também há uma grande dificuldade que diz respeito ao acesso aos direitos difusos, né, e coletivos. E desses dois pontos, ultrapassar essas duas ondas e passar diretamente para a informatização, que seria a terceira onda de acesso, seria rompimento das barreiras de acesso à instituição, haveria um certo equívoco e um não tratamento adequado, notadamente da primeira onda. Então, os nossos assistidos, a todo momento, temos dificuldade de acesso, que é comum, e teria a questão da vulnerabilidade tecnológica, que não só seria a dificuldade de acessar o meio, mas também de entender a sua linguagem e também de ter acesso a uma tecnologia adequada que vai lhe permitir estar dentro daquele evento jurídico ou judicial e compreender a importância daquela ritualística. Então, é nesse momento que a Defensoria Pública tem um papel importantíssimo, diante dos altos índices de desemprego que tem se mostrado e também dessa majoração da vulnerabilização, né, do vulnerabilizado. Como disse Boaventura de Souza Santos, no prefácio, né, esse livro aqui, né, que o Maurílio foi um dos organizadores, não sei se está todo mundo conseguindo ver, que é um livro muito bom, foi lançado até ano passado lá de Plácido, depois eu vou falar o título, Defensoria Pública e a Tutela Estratégica dos Coletivamente Vulnerabilizados. Exatamente, é um termo para que a gente compreenda que a condição de vulnerabilizado é um status em que foi colocado o indivíduo em razão da falta da proteção deficitária do poder público, que é vedada pela Constituição, mas tem acontecido e muito grandemente, e essa pandemia só demonstrou que é uma rotina. Na verdade, a realidade diária dos defensores, das defensoras públicas, é lidarem com essas pessoas que a cada momento acumulam fatores de vulnerabilidade,
como disse também, que é um tema novo, né, que o Edilson trouxe no seu livro e que já foi lançado recentemente, e acredito pela Juspódio. Depois o Maurílio pode me corrigir se eu estiver equivocado. Sem mais delongas, eu vou passar para a grande figura que abrilhanta a nossa noite e trouxe com felicidade. Eu quero agradecer, Maurílio, por ter aceitado o convite e por nos abrilhantar com suas palavras agora. A palavra está contigo. Fazendo teste de som, para confirmar se estão me ouvindo. Boa tarde, boa noite a todos. Aí tem fuso horário. Só confirmo se todos estão me ouvindo, sim ou não. Tem como confirmar? Legal. Então, saudações aí, Júlia, Leandro, na pessoa de você, vou dar toda a Defensoria Pública do Amapá e assim também os amigos de outros estados aí que nos acompanham, estudantes, profissionais de outros ramos também. Dizer da minha alegria de vê-los aí cada vez com uma bagagem maior como defensores públicos, né? A gente se conheceu no curso de formação e vocês muito aguerridos e proativos, né? Produzir, inclusive, essa obra coletiva que está aqui em mãos, a qual eu tenho muito orgulho de ter participado como convidado. Penetra convidado, com muita alegria de ter contribuído e dialogado com o artigo do Leandro, né? Que conversou sobre custos vulneráveis. Eu sempre digo que, embora eu tenha criado custos vulneráveis, a ideia de intervenção, a ideia também de uma legitimação e uma missão constitucional que teria esse rótulo, a bem da verdade, trata-se de um instituto que é de toda a defensoria, que é de todos os defensores e que, mais importante, né, tem como finalidade aí beneficiar da melhor maneira possível os vulneráveis, dar visibilidade a eles. Então, esse instituto que a gente participa da construção hoje em dia com várias mãos, na verdade, tudo feito não propriamente para a defensoria, mas para aqueles que ela tem que defender e dar visibilidade. Né? E, como disse, inclusive, a Júlia, no artigo que vai ser publicado em breve, né? Defensoria Amiga da Dignidade, né? Acima de tudo, né, esse fundamento transversal do direito, lá da Constituição, esse fundamento da República, que é a dignidade, ele atinge a Defensoria Pública de uma maneira muito incisiva, porque a Defensoria Pública é a voz das necessidades, né? O Ministério Público surge ali como a voz da ordem jurídico-democrática, e a Defensoria, como expressão do regime democrático, tem que ser um canal, um megafone, como fala a Patrícia Magno do Rio de Janeiro, para as vozes das necessidades sociais, dos direitos humanos e dos indivíduos em geral, em suas necessidades. E então, feito esse introito, eu quero dizer que realmente é uma alegria estar aqui com pessoas criativas, que pensam a Defensoria Pública de uma maneira transversal, interdisciplinar, que pensam a Defensoria não para o defensor, mas sim para o necessitado, né? E todos somos necessitados em alguma dose, né? Visto que existem necessidades coletivas. O próprio, se a gente parar para pensar aqui, a rede de esgotos de uma cidade é uma necessidade social. Então, nesse sentido, todos somos necessitados. Então, claro que a cada contexto, esse conceito de necessitado ele é plástico, né? Ele diminui, aumenta e afeta a legitimidade da Defensoria Pública, limitando ou ampliando conforme o caso. E a nossa geração, digo isso a todos que nos ouvem agora, tem essa missão de depurar essas instituições e missões que a Defensoria Pública tem. E o grande desafio do momento foi esse convite que eu recebi da Júlia, né, do Leandro, no sentido de trabalhar o que vai ser a Defensoria Pública pós-pandemia na defesa de direitos fundamentais. E eu agradeço muito refletir com vocês sobre isso, quero muito ouvi-los também. E aproveitando já o gancho deixado pela nossa amiga Júlia, falando daquelas 3 ondas renovatórias básicas de acesso à justiça. Né? Quem nos ouve aí vai lembrar do Mauro Capelletti, Brian Gaff, o livrinho verdinho Acesso à Justiça, e vai lembrar que aquela sequência de obstáculos que a Júlia falou, a remoção de obstáculo econômico, onde a Defensoria Pública é mais conhecida popularmente, né? Mas, principalmente desde o julgamento do STF, da ADI 3943 de 2015, ficou muito mais claro que a Defensoria Pública remove o obstáculo coletivo de acesso à justiça também. Claro que não naquela figura, necessariamente na figura de representante postulatório da parte que não pôde pagar advogado, mas ela própria
como instituição, serve de ferramenta para remover obstáculo, digamos assim, organizacional coletivo, para promover essa justiça coletiva. E aí nós temos a terceira onda renovatória, que Mauro Capelletti e Brian Gaff mencionavam como um mecanismo de remoção de obstáculos de maneira mais ampla e aberta, uma reforma que ensejaria reformas procedimentais, desburocratizantes, até mesmo desjudicializantes. A Defensoria está aqui também. E essa terceira onda para o Mauro Capelletti e Brian Gaff seria uma onda articuladora. Por quê? E esse é um ponto, é o primeiro recado que eu quero deixar. A Defensoria Pública, não obstante muitos digam, a Defensoria Pública nasceu na primeira onda. A gente precisa refletir se é realmente isso. Essa é a primeira reflexão que eu deixo para todo mundo que nos ouve. A Defensoria Pública não nasce daquele modelo, por exemplo, da Advocacia Pública de São Paulo, em que a gente tinha assistência judiciária, atuação muito dentro do processo. A Defensoria do Brasil Nacional não nasce desse modelo, não nasce da advocacia de ofício, como era no Amazonas, que era um modelo voltado para a advocacia, né, dentro de processos, ou seja, aquela limitada assistência judiciária. E a gente sempre reitera isso, porque são um dos fundamentos para explicar historicamente os custos vulneráveis, essa intervenção, que a Defensoria nasce no modelo, que para alguns dói dizer isso, mas é verdade, nasce no modelo da Procuradoria de Justiça, da Procuratura de Justiça do Rio de Janeiro, década de 40 e 50, como um órgão de procuratura ou Procuradoria de Justiça por defesa pública. Então, defensores públicos e promotores públicos, ladeados na mesma instituição, cada um na sua função, poderes similares, paridades diversas de garantias também, atuavam para promover justiça, mas cada um na sua percepção de carreira. E o que eu quero dizer com isso, meus caros? É que, na minha visão, e a professora Cosolina, do Mato Grosso do Sul, ela trabalha isso no livro dela também, defensora pública também naquele estado, ela trabalha a ideia de que a Defensoria Pública ela é vocacionada à terceira onda. E aí a gente vai pensar assim, mas espera aí, mas como assim? Né? Não é na primeira onda? Na verdade, como essa terceira onda ela tem um caráter articulador com as demais para potencializá-las, então a Defensoria Pública é articuladora nessa terceira onda das demais ondas. É por isso que a Defensoria Pública, mesmo antes de se pensar custos vulneráveis, a gente já tinha a Defensoria pensada em referendos de acordos extrajudiciais, né? Ali, o defensor referendando e transformando em título executivo. Antes de pensar em custos, mesmo que a gente não pensasse que isso era terceira onda, isso é terceira onda renovatória aplicada à defensoria. E aí, se a gente pensar, caso paradigmático da Defensoria de Minas Gerais, não conheço nenhuma defensoria que tenha praticado também esse exemplo que eu vou dar agora, mas é um caso a ser pensado, que é a arbitragem defensorial, né? O defensor como árbitro, resolvendo a situação de uma maneira mais menos burocrática, mais ágil, né, para os assistidos que necessitam do trabalho dela. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a Defensoria Pública é, sim, um instrumento de primeira, segunda, mas é também de terceira, e essa terceira onda, ela tem, digamos assim, tentáculos que abraçam e articulam-se com as demais ondas renovatórias. E a gente faz um exemplo fora da Defensoria Pública, né? Leandro, Júlia. A gente pensa, por exemplo, no juizado especial. O juizado especial, ele tem um fator de desburocratização ou simplificação procedimental. Então, você tem um risco no que eu vou falar agora, mas a parte não precisa ter um advogado defensor público para postular até alívio em salários mínimos, em princípio. Contudo, esse critério, digamos assim, desburocratizante da terceira onda não está só. Por quê? Porque, em primeiro grau, não se paga custas em juizado. E isso nos lembra o que é a primeira onda. Então, é só para mostrar que os instrumentos, eles são multifocais, eles nem sempre estão numa onda só. E a Defensoria Pública, eu tenho dito isso, e é a segunda premissa que eu vou deixar aqui para a gente. Defensoria Pública é um órgão multi-ondas no acesso à justiça. Então, a Defensoria Pública não atua somente na primeira, nem somente na segunda, nem somente na terceira, e ele pode atuar articuladamente entre as três, por essa vocação dele de ser um articulador da remoção de obstáculos de acesso à justiça em geral. Isso é importante que se diga porque nós vamos enfrentar um desafio pós-pandemia em que a Defensoria Pública, e talvez agora seja compreendido porque esse introito é um pouquinho longo, mas a Defensoria Pública no pós-pandemia necessita e deve ser essa instituição que eu falei que é vocacionada a efetivar o que nós chamamos aqui de atuação multi-ondas, uma articulação que coordena
as diversas remoções de obstáculo na primeira, segunda, terceira, e eu vou já falar da quarta, quinta e da sexta, né? Para a gente poder registrar isso aí e servir ao debate. Eu vou até pedir para que a Júlia e o Leandro controlem meu tempo aí, que eu já não controlei nada, tá? E aí, quando estiver batendo meu tempo, aí faça um sinal que eu me controlo aqui. Você sabe que todo mundo aqui é professor também, né? A gente gosta de debater, então se deixar a gente fala bem. Então, o que eu queria dizer? Defensoria Pública agora precisa mais do que nunca ser esse instrumento da terceira onda renovatória de articulação dos instrumentos de todas as outras ondas renovatórias para remover os obstáculos dessa justiça nessa sociedade pós-moderna, né? Para lembrar os autores aí que trabalham esse conceito, né? Essa ideia de modernidade líquida do Bauman, né? Traz a concepção de que nós temos realidades que vão se alterando de uma maneira muito veloz, se amoldando às circunstâncias, né? E a Defensoria Pública, nesse sentido, vai ter que ser um pouco líquida também para suportar, digamos assim, a liquidez desses tempos pós-modernos. Essas são as premissas da nossa conversa, né, de que a Defensoria Pública tem atuação multi-ondas, que ela tem que atuar de uma maneira transversal, de uma maneira que permita ela se adequar, né, à tutela que demanda o necessitado. Então, para a gente prosseguir agora, eu só quero agregar rapidamente a quarta, quinta e a sexta onda. Né? Quarta onda. Embora tenha alguns autores que ignorem o trabalho do professor Kim Economics e tentem propor outras ondas, me parece que a quarta onda, e o professor Franklin Roger e o Diogo Esteves também trabalham a quarta onda nesse sentido, foi criada e proposta pelo professor Kim Economics, né? Um professor estrangeiro, salvo engano, da Inglaterra, que trabalha a ideia de que nós temos que remover os obstáculos de acesso à justiça relativo à ética profissional, à falta de informação jurídica. E então, perceba, se a gente parar para pensar, talvez essa quarta onda seja uma especificação ou até um esmiuçamento ou um decote que foi aprofundado da terceira onda, já que a terceira onda tenta fazer uma análise mais articulada de todas as ondas. E veja só, a Defensoria Pública hoje desponta na educação em direitos. Eu estava me engano, a Júlia tem artigo sobre educação em direitos. Acredito que eu já li, está com tempinho, mas eu acredito que eu li algum artigo dela. Talvez no livro aqui, né? Mas aí, quando eu ler, nesse livro tem, né, artigo seu sobre educação em direitos também. E o que acontece? A Defensoria leva informação jurídica, por quê? Porque quando ela leva informação jurídica pela chamada educação em direitos, ela permite que a parte conheça seus direitos e com isso ela pode, pelo menos, pensar em articular, em provocar os órgãos que possam ajudá-la, ou ela própria, no juizado, por exemplo, promover as medidas pertinentes. Aí vejam só, ainda pensando nesse contexto. Na quarta onda, Kim Economics acredita também que a remoção desses obstáculos éticos ou de falta de ética, né, no cenário do direito, perpassa pela informação jurídica, pela educação em direitos e pelo acesso aos direitos humanos, pela formação de direitos humanos. E a Defensoria Pública é a única instituição do sistema de justiça vocacionada diretamente, de modo claro, à promoção de direitos humanos. Então, a Defensoria Pública, ela está muito encravada, ela deve estar cada vez mais, e a gente precisa, Leandro, Júlia, estudar cada vez mais como a Defensoria se encaixa nessa quarta onda, porque ela me parece muito vocacionada à quarta onda, né, por razões óbvias do que eu já disse aqui. A gente parte para a quinta onda, que também eu considero ela muito profícua quando os obstáculos interestatais são muito fortes e densos para a promoção de acesso à justiça. O melhor exemplo disso seria a tentativa de remover os obstáculos internos do nosso direito interno na Corte Internacional, no caso da Corte Interamericana, do caso da Maria da Penha, né? O caso que gerou a Lei 11.340 de 2006. Gente, quem atua no penal sabe disso, como é difícil sensibilizar o sistema de justiça, os outros atores, né, os juízes, promotores, a ter um pouco mais de sensibilidade, às vezes, ou de ter, como eu diria, um pouco de empatia, não só com a figura da vítima, mas também com a figura do acusado. Ninguém está falando aqui em perdoar falhas criminais, não, a gente está falando disso. A gente está falando disso em compreender as dificuldades que cada um ali vai ter nesse cenário processual. A quinta onda, eu vou recomendar o livro também do professor, dois livros aqui para ponto de partida, né, para quem nos ouve. O livro de princípios institucionais dos nossos caríssimos Diogo Esteves e Franklin Roger
vai trabalhar a quinta onda, na terceira edição eles aprofundam, inclusive, essa quinta onda. Na coleção Ponto a Ponto, o nosso caríssimo professor Marcos, que é o coordenador da coleção e quem escreve o volume Direitos Humanos e Princípios Institucionais, também trabalha muito bem a quinta onda, faz referência ao professor Eliane Junqueira, aos trabalhos também mais antigos. Por que ela é importante? Porque a Defensoria Pública tem um dispositivo na LC 80, claramente lá no artigo 4º, que permite a ela demandar os organismos internacionais de direitos humanos, né? Então, me parece muito claro que a Defensoria também deve buscar remover esses obstáculos interestatais e procurar, quando for para integralizar essa ciência jurídica, procurar apoio internacional também, nas cortes interamericanas. E aí a gente chega na sexta onda. E vocês vão entender por que ela é importante para o contexto pós-pandemia. E isso tem a ver com aquele texto que eu acredito que o Leandro deve comentar para a gente depois, sobre essa defensoria híbrida. Porque a mais recente propositura renovatória de acesso à justiça está na ideia de que a defensoria pública, que há um obstáculo de acesso à justiça configurado na questão tecnológica, que a gente precisa remover os obstáculos tecnológicos para promover uma justiça mais ágil, mais acessível a todos, dentro do cenário também tecnológico dessa sociedade pós-moderna. Então, a sexta onda renovatória vai buscar remover esses obstáculos tecnológicos, virtuais, eletrônicos, digitais para alguns, né? O Edilson prefere a expressão até vulnerabilidade digital. Eu já usei mais a expressão vulnerabilidade eletrônica quando eu publicava ali artigos inclusive sobre direito médico, né, voltado para vulnerabilidade eletrônica do paciente, né, que muitas vezes tem o prontuário digital, prontuário eletrônico, tem também aqui o atendimento à distância, que depende de recursos tecnológicos. E a professora Fernanda Tartucci, que eu vou recomendar também, que ela trabalha a vulnerabilidade cibernética, cybervulnerabilidade. Então, quem for estudar essas vulnerabilidades e obstáculos de acesso à justiça vislumbrados aí nessa sociedade tecnológica da informação, eu vou deixar recomendado aqui, desde logo, além do texto do Edilson, lá do Conjur, sobre vulnerabilidade digital, como ele chama, os meus artigos sobre vulnerabilidade eletrônica, embora em um contexto mais restrito, né, e principalmente o trabalho da professora Fernanda Tartucci sobre vulnerabilidade cibernética. Tá? E onde é que você vai encontrar isso? Na tese de doutorado dela, né, que foi publicado na versão comercial em 2012 pela editora Forense, num livro chamado Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, que já é um clássico, e todo defensor tem que conhecer. E tem que conhecer por um outro ponto que agora nós vamos entrar. Né? A gente fez esse primeiro introito aí de contextualização da defensoria como articuladora dos vários instrumentos de remoção de obstáculos de acesso à justiça, em cada onda renovatória, contra cada obstáculo. É claro que ela se adapta, né? O defensor público não vai sair fazendo representação postulatória para todo caso, porque a parte tem direito de contratar advogado. Mas ele tem outros mecanismos para atuar, como intervenção com os vulneráveis, a legitimação coletiva, outras formas, até a intervenção de amigo da comunidade, que foi separada hoje em dia da intervenção com os vulneráveis para servir quando há colisão de grupos vulneráveis. E aí percebendo que existem novos fenômenos que desafiam a gente, quarta, quinta e sexta onda renovatória, percebendo também que essa vulnerabilidade eletrônica, virtual, cibernética ou digital, ela é uma realidade. E eu começo por ela. Nós temos hoje praticamente 1/4, isso vai dar alguns milhões aí no Brasil, de pessoas excluídas do uso de tecnologias. Mesmo as que têm acesso à tecnologia, nem todas vão ter uma internet suficiente, por exemplo, para participar de uma audiência com o defensor público, participar de uma audiência judicial com o Ministério Público. E então esse é o primeiro, mais um ponto que eu quero deixar registrado aqui. Pós-pandemia. Vamos voltar agora. Tem processo acumulado. Provavelmente as varas vai chegar um momento, vão começar a marcar audiência a rodo, vão começar a dar despachos padrões com seu respectivo perigo, né, de padronização equivocada para a gente como defensor público receber, para o advogado, para o promotor. E aí tem um risco dos advogados agirem de modo padronizado, defensor também, Ministério Público também,
E aí o risco do processo faz de conta, né? Não queremos um processo que seja um processo de Alice, né? Se faz de conta que está no País das Maravilhas e, na verdade, a gente está só disfarçando e não tem maravilha nenhuma, né? E é nesse contexto que eu quero deixar registrado aqui para vocês a vulnerabilidade como justa causa, né? A professora Fernanda Tartucci, eu não lembro se, quando eu estive aí com vocês no Amapá, se a gente conversou sobre a vulnerabilidade como justa causa, mas a professora Fernanda Tartucci, na tese dela, apresenta a vulnerabilidade como justa causa. E esse é o ponto. A vulnerabilidade sendo uma justa causa, né, e esse é um conceito jurídico aberto, um conceito jurídico determinado no CPC, que permite você encaixar o conceito de vulnerabilidade na justa causa para conferir um tratamento diferenciado, devolução de prazo, ampliação de prazos, um tratamento diferenciado seria uma justa causa, vulnerabilidade como justa causa, para um tratamento diferenciado, equânime, justo, né, isonômico. E eu acredito que os defensores públicos, nesse pós-pandemia, para a defesa de direitos fundamentais, precisam pensar a vulnerabilidade como justa causa, reeducar juízes, promotores e colegas advogados que não conhecem essa ideia, a conhecer essa tese específica, porque a vulnerabilidade como justa causa pode salvar direitos, e quem sabe até vidas, né? Porque às vezes o processo judicial lida com a vida diretamente, né? E eu vou dar um exemplo claro. Pré-pandemia que eu passei no interior, quando ainda estava no interior do estado, porque para mim ele é um exemplo típico de quando o judiciário ignora a vulnerabilidade concreta, passa por cima então de direitos e do óbvio. Eu me lembro que eu tive um assistido no interior do estado que ele era agricultor, idoso, semi-analfabeto. Então olha o quadro de vulnerabilidade. Uma pessoa carente financeiramente, uma pessoa que só sabia assinar o nome, uma pessoa que tinha dificuldade de cognição por conta disso. Vendeu sua lavoura ali por volta de R$300, foi ao juizado, no juizado sem assistência de advogado ou defensor público. O judiciário marca uma audiência de conciliação e olha só a vulnerabilidade técnica dessa pessoa, né? O conciliador vira para ele e fala assim: ô senhor, o senhor não quer que o juiz julgue logo? Não teve conciliação. O conciliador vai e pergunta: o senhor não quer que o juiz julgue logo? Porque tem um negócio que a gente chama aqui de julgamento antecipado da lide, o juiz pode fazer e julgar logo, o senhor quer? Aí o senhorzinho pensou o quê? Poxa, acabar logo esse negócio, né? Quero, pode julgar. Como é que sobrevém a sentença? Julgo improcedente por falta de provas. Se fosse um advogado, um defensor público, saberia o quê? Perguntasse se o ônus da prova já foi alvo de cumprimento. Né? Já tem provas aqui da venda? Tem, então ok. Não tem? Então vamos produzir. A gente não vai abrir mão da prova. Então o que acontece? Me procura esse senhorzinho, né? Falando: doutor, olha aqui, eu perdi, me ajude, pelo amor de Deus. Eu só tinha esse dinheiro só tinha esse dinheiro da lavoura, era o que eu tinha, preciso disso para pagar umas dívidas. Eles queriam julgar rápido, eu achei legal, aceitei, o que eu faço? Então a gente resolveu recorrer. O que nós fizemos? Invocamos a vulnerabilidade do analfabeto, né, que é uma pessoa que, por não conhecer, por não saber ler, tem essa dificuldade. Invocamos a vulnerabilidade técnico-jurídica, inclusive, porque ele não entendia o que era julgamento antecipado da lide. Consequentemente, Leandro, ele não vai entender o que é uma preclusão. Ele não vai entender que ele abriu mão de produzir prova que agora ele não pode mais. A gente sabe que até alguns estudantes de direito têm dificuldade para entender preclusão. Quanto mais esse senhor semi-analfabeto, que sabia escrever o nome, tinha muita dificuldade para ler. Então, o que acontece? Nós recorremos, primeiro embarra a declaração para contar com a sensibilidade do juiz, efeito modificativo, ele disse não, precluiu. Como é que você explica preclusão para uma pessoa que mal sabe assinar o nome dela, que tem dificuldade para ler qualquer linha, né? Recorremos, então, turma recursal diz que precluiu. E aí vocês sabem que no juizado existe aquela barreira do recurso extraordinário que não discute matéria fática, a gente teve dificuldade, não conseguimos reverter, infelizmente, a situação. E veja só, se existisse uma sensibilização judiciária do que é a realidade dessas pessoas, e o defensor público é o porta-voz,
ou megafone dessas categorias, né? Se eles também conhecessem o que é a vulnerabilidade como justa causa, talvez não tivesse tanta dificuldade, né? Se conhecesse a tese da professora Fernanda Tartucci, talvez não existisse dificuldade em entender que aquele ser humano não tinha como entender os efeitos de preclusão, o que era um julgamento antecipado, as consequências de aceitar que o juiz julgaria logo. E o que eu acredito que vai conhecer? O principal desafio da pós-pandemia para a gente, ao lado, ao par dessa vulnerabilidade virtual, eletrônica, dessa defensoria que precisa se hibridizar, atuar, facilitando o acesso à justiça por meio eletrônico e presencial, né? Esse hibridismo que eu acredito que o Leandro vai falar um pouquinho para a gente depois aí, mas é preciso que nós continuemos a levar a ideia do reconhecimento da vulnerabilidade, levar isso ao Poder Judiciário. Quantos precedentes hoje, pergunto a Júlia quando voltar a palavra, pergunto ao Leandro quando voltar a palavra a eles, quantos precedentes a gente conhece hoje que trabalharam a vulnerabilidade como justa causa, reconhecer essa humanidade no cidadão e devolver um prazo e conferir um tratamento diferenciado? Não me parece que isso seja comum como deveria ser, já que somos seres humanos, existem pessoas com as mais diversas vulnerabilidades. Então, onde é que está a reflexão? São os defensores que levam um pouco a vulnerabilidade a sério, a gente que não está levando direito? Ou a gente está levando e o judiciário não está levando a sério ainda? Se para cada hipótese a gente tem que trabalhar técnicas diferenciadas. Essa conversa aqui sobre vulnerabilidade é um jeito de atingir o nosso público para que eles compreendam melhor a vulnerabilidade como uma justa causa, para conferir um tratamento diferenciado, um tratamento mais isonômico, né? Aquele famoso brocardo antigo, né? Aqui em OAR, é tratar os desiguais na medida da desigualdade. Situações iguais merecem o mesmo tratamento, mas as desiguais merecem um tratamento desigual. E então, principal desafio pós-pandemia na defesa de direitos fundamentais. Eu acho que eu falei demais, mas se for preciso a gente volta, né? Acho que vai ter uma troca. Mas minha visão, principal desafio pós-pandemia é a criação de mecanismos dessa justiça eletrônica virtual nessa tal sexta onda, né? Facilitando essa justiça eletrônica, virtual, digital, criando plataformas judiciárias, na defensoria pública, facilitando realmente uma efetivação da sexta onda e, concomitantemente, criar uma valorização ética do reconhecimento da vulnerabilidade. E a defensoria pública, como a gente tem dito, tem uma missão de guarda ou de emancipadora dos vulneráveis, de criar realmente uma amenização, pelo menos, das vulnerabilidades como forma de diminuir os obstáculos dessa justiça, né? As causas de vulnerabilidade, como fala lá as 100 regras de Brasília, ou como prefere o nosso amigo Edilson, os fatores de vulnerabilidade, são trazidos exemplificativamente nas 100 regras de Brasília, desde 2008, e são instrumentos que podem servir como recurso argumentativo na nossa atividade pós-pandemia, né? Eu acredito que nós vamos encontrar alguns assistidos que perderam, isso acontece de vez em quando, o assistido que perdeu o prazo porque precisou trabalhar, o assistido que adoeceu na pandemia. Cadê a vulnerabilidade biológica aí para a gente trabalhar? Né? A gente precisa levar essa vulnerabilidade como justa causa e começar a usá-la argumentativamente, fazer com que o juiz entenda, compreenda, quem sabe até mostrar para os membros do Ministério Público, como fiscais da ordem jurídica, que a ordem jurídica também deve abraçar as vulnerabilidades. Né? Se o juiz concorda, o promotor concorda, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí o advogado vulnerável também no futuro. Se a gente concorda, a possibilidade da gente precisar recorrer no futuro vai diminuir, porque a gente vai ajudar a construir nos precedentes que debatem vulnerabilidade um sistema mais humano. E provavelmente, a médio prazo, e o papel da intervenção com os vulneráveis é interessante para isso, quando a gente fomenta precedentes mais humanos, a gente convence o judiciário, convencemos o Ministério Público, a quantidade de prolongar indevidamente um processo é muito menor, né? Diante de um precedente que é humanizador, que segue o entendimento da Defensoria Pública. Diante disso, a gente vai ter economia, inclusive, nos recursos do sistema de justiça como um todo. Menos recursos, mais justiça, né? Por advogado vulnerável, é muito importante essa atuação da Defensoria Pública também.
né? E então ficam esses dois registros que eu deixei para debate, né? Primeiro, a importância de debater a remoção de obstáculo eletrônico, virtual, digital, cibernético. E o segundo deles, nesse pós-pandemia, é realmente reconhecer as vulnerabilidades que ocorreram no intrapandemia e apresentá-las como a gente vai chamar aqui, obstáculos de acesso à justiça naquele período e um fator de justa causa para conferir um tratamento diferenciado para cada pessoa. Sem isso, não haverá devido processo legal para o vulnerável. Não haverá um devido processo legal adequado às vulnerabilidades do ser humano, de maneira que ofende-se aí um direito fundamental nuclear, que é o devido processo legal. Então, esses são os dois pontos, né? Eu quero ouvir os amigos aí e fazer essa troca, né? Existem várias abordagens possíveis para o pós-pandemia, né? Eu trouxe essas duas aqui diante também da limitação de carga horária aqui da gente, mas eu estou à disposição para debater o que os meus amigos agregarem. Bom, Maurílio, eu queria agradecer, né? Eu sei que é muito corrido, né? A gente, com esse período de pandemia, o trabalho parece que dobrou, né? A gente está, acho que todos aqui têm essa percepção de aumento considerável do trabalho. A gente acaba passando até do ponto, né? A gente acaba se perdendo, e agradeço muito esse tempo. É uma grande honra aqui para mim, para a Júlia. A nossa admiração a gente sempre deixou bem expressa. Foi com muita alegria que a gente recebeu a notícia que você ia participar do livro aqui da Defensoria do Amapá, que foi uma ideia da Júlia com o Jaime, né? Isso. E, e a gente ficou muito feliz, né, com esse abraço, né? E, inclusive, eu fiz um artigo justamente, eu não sabia que haveria essa contribuição tua na obra, e eu fiquei até nervoso na época, falei, nossa, o pai do tema vai escrever junto aqui. Eu fiquei, enfim, falei para a Júlia, você tinha que ter me avisado, enfim. Mas a gente fica muito feliz com a sua participação, com a sua contribuição para o cenário institucional, né, de firmamento da Defensoria Pública. A gente falou aqui, tanto você quanto a Júlia, da questão da importância da Defensoria Pública como transformador de uma realidade social, né? E eu fiquei muito atento nessas novas terminologias que você me trouxe aqui, a questão da multi-onda, da justa causa, né? São da Defensoria como articulador dentro desse sistema de justiça, né? A Defensoria, tanto defensores quanto defensores, como agentes de educação em direitos no próprio sistema de justiça. E aqui a gente pode incluir, como você estava comentando, Maurílio, juízes, promotores, que em alguns momentos realmente a gente percebe um distanciamento, não sei se pelo volume de trabalho ou pela formação, enfim, por como foi a preparação daquela pessoa, mas a gente percebe um certo distanciamento social, né? Essa justa causa, por exemplo, eu poderia trazer como uma situação cabível totalmente a inversão do ônus da prova, né? A gente poderia, numa situação específica, né, eu até tenho um caso também, acho interessante sempre a gente trazer casos práticos para fomentar a discussão. Nós temos aqui no Amapá, acho que é muito parecido, que aí no Amazonas tem uma região chamada, que é o distrito de Bailique, né, que é uma região bem afastada, e existe, a Júlia, inclusive, já fez a justiça itinerante aqui do estado, é um trabalho que o TJ desenvolveu, que é uma embarcação que vai até a comunidade. Eu não sei exatamente quantas pessoas vivem nessa comunidade, acho que a Júlia pode me confirmar, mas acho que muitas pessoas, isso. E então existe uma programação, enfim, então as demandas o sistema de justiça vai até a população, né? E eu sei que da última vez que ocorreu essa jornada, retornam esses processos e há um andamento aqui na capital. E chegou um determinado momento que havia necessidade de uma prova, e era contra o município.
esse processo. E eu, justamente, delineando essa vulnerabilidade de acesso, geográfica, não só econômica, né, pontuei tudo isso, né, no meu peticionamento, mas não houve essa sensibilidade por parte do juízo. A gente encontra barreiras, né, no nosso cotidiano, a gente tenta constantemente mostrar essa realidade que muitas vezes ela está bem distante do órgão julgador, enfim, ou do Ministério Público também. Mas é papel nosso continuar. Né? Eu penso assim, ficar reiterando, trazendo teorias, enfim, dialogando constantemente com o judiciário, até que haja um entendimento de que isso não se trata de uma manobra dentro do processo, mas sim implementar o efetivo acesso à justiça, né? A ordem jurídica justa. Né? E assim, também trazendo essa questão da vulnerabilidade, da sua transformação ao longo dos anos, isso vem muito na minha cabeça, e um termo que enquanto eu estudava para concurso, que é um caso da Corte Interamericana, salvo engano, acho que Gonzalez-Luis, eu fui buscar aqui, da interseccionalidade. Quando aquela situação, aquela pessoa, ela traz uma série de vetores, né, de vetores de vulnerabilidade, né, que dentro de uma, eu lembro até do termo que era usado, trazia uma sinergia que transformava aquela pessoa numa espécie de hipervulnerável. Vamos trazer aqui um termo, né, que a gente usa, tem aqui. Então, a vulnerabilidade digital tecnológica, enfim, ela pode também entrar nesse conceito dessa interseccionalidade, da importância de se conceber essa realidade, principalmente nesse período de pandemia, que o desemprego vai aumentar, né? As questões financeiras elas serão assim determinantes para esse momento. A Defensoria Pública ela receberá algo assim que nós todos, acho que a Defensoria do Amazonas também, a quantidade de demandas, inclusive represadas, o Maurício até comentou, né, Maurício, que estão paradas, que as pessoas não estão levando as demandas para a Defensoria Pública, vai ser algo absurdo, né? E, coincidentemente, estamos agora falando de orçamento, né? A gente está nesse momento, e o quanto a Defensoria Pública ela é desvalorizada. A gente faz um comparativo, eu não sei a realidade aí do Amazonas, mas eu tenho certeza que deve ser um paralelo, são condições melhores, mas aqui no estado do Amapá, por exemplo, nós temos cerca de 7% do orçamento judiciário, 12% do MP. É algo assim, é uma discrepância muito grande. O judiciário acho que tem em torno de 370 milhões, a Defensoria Pública tem 23 milhões. Como é que a gente implementa um efetivo acesso à justiça e tomando em conta o princípio da inércia, né? O judiciário ele não produz a demanda por si. A defensoria, os advogados, eles levam essas demandas, os promotores levam essas demandas ao judiciário. Então é importante ter essa concepção também do fortalecimento da Defensoria Pública nesse momento. A Defensoria Pública, eu lembro que eu li, eu gostei muito, eu vou pecar aqui por não citar a fonte, mas que um determinado autor considera a Defensoria como uma meta-garantia, né? Porque ela é um instrumento que resguarda uma gama de garantias, de instrumentos, né, da Constituição Federal. Então, ela, em si, a instituição, ela a proteção da instituição da Defensoria Pública, ela reflete em diversos direitos ramificados. Então, é importante essa concepção de que a Defensoria Pública ela precisa ser fortalecida e que esse período de pandemia será um período que vai colocar à prova a Defensoria Pública nesse cenário. Né? Aqui eu já introduzindo a questão da vulnerabilidade digital ou tecnológica, inclusive tem um artigo aqui que o Maurício tinha comentado, que é do José Alberto Oliveira, do Conjur, que é a coluna Tribuna da Defensoria, lá do Conjur. Eu recomendo, inclusive, ótimos textos, já vi textos do Maurílio, do Dilson, do Jorge também, que são referências, né, institucionais,
e é muito do Franklin também, é importante a gente ter essa concepção desse novo cenário, dessa nova vulnerabilidade. Que lá na década de 70, quando Bryant Garf e Mauro Capelletti idealizaram o projeto Florença, né, não havia essa realidade tecnológica. Né? Isso, o tempo, as transformações sociais, a evolução, ela traz novos elementos, novos desafios. Né? A Defensoria Pública ela vai ter que ser criativa nesse momento, né, de mudança, e exatamente o que o artigo fala, para trazer um serviço híbrido, né, para tentar, porque ao mesmo tempo que é preciso entender que há uma parcela da população que tem o acesso à internet, que é um acesso, inclusive, que reduz distâncias, aquela pessoa não precisa pegar um ônibus, né, nós já recebemos assistidos que não tinha dinheiro para voltar para casa. Ele chega na sede, mas não consegue, né? É uma situação assim, a gente não consegue nem descrever o que é isso. Então, se a pessoa consegue, e hoje em dia é muito comum as pessoas terem um celular, um acesso à internet, ela fazer um atendimento no chat, isso é inegável que há uma otimização do serviço. Mas também a realidade, que não pode ser considerada, a Maurília trouxe até números, né? Pessoas que estão completamente à margem da tecnologia. Né? E a Defensoria Pública não pode não pode desconsiderar essa realidade. Né? Ela precisa trabalhar com esses dois mundos, vamos dizer assim, que é o mundo tecnológico, e o artigo ele vai muito bem nesse ponto, ele traz essa ideia, né, desse serviço misto, híbrido, né, da Defensoria Pública, tanto presencial quanto tecnológico. Então, eu queria deixar registrada essa reflexão nesse momento. Acho que eu falei demais, eu prefiro até que o nosso convidado fale, porque tem muito mais conhecimentos, e muito mais experiência também. Nós estamos aqui há pouco mais de um ano na Defensoria Pública do Amapá, tentando construir um pouquinho aqui, mas são essas reflexões, o fortalecimento da Defensoria Pública, a necessidade de readaptação, da criatividade nesse momento, né, e da força que cada defensor e defensora tem que ter nessa nova fase, que é um desafio muito grande. Eu vou aproveitar o gancho dos dois, né? Vou só falar algumas palavrinhas, porque a gente estou tentando registrar algumas perguntas aqui, mas aí o pessoal está mais comentando. Me parece que o debate está sendo bem interessante. Me preocupa muito, é isso que o Maurílio falou e que o Leandro também falaram, sobre essa questão das demandas represadas, né? Eu tenho um certo receio quando se fala na questão da necessidade de judicialização das demandas. Há uma certa, em alguns momentos, a gente verifica que o judiciário meio que empurra a demanda para ser judicializada, né? A gente tem até uma situação recente, o Leandro vai recordar bem, de um programa que foi lançado aqui pelo Tribunal de Justiça, e são situações que a gente vai ter que lidar, porque, como o Maurílio falou, há uma interseccionalidade entre as ondas. A Defensoria Pública, não à toa, foi escolhida por 2 vezes consecutivas pela pesquisa da FGV como a instituição com mais credibilidade dentro do sistema de justiça. Eu acredito que muitas vezes a população não entende o que é justiça e nem os próprios operadores por muitos momentos. Talvez a grande dificuldade do Ministério Público, né, dos colegas que estão no Ministério Público e que estão no Poder Judiciário, é entender qual foi a formação da sua instituição. Né? E o diferencial da Defensoria Pública é, a todo momento, refletir sobre a sua própria existência enquanto instituição. Né? Então, voltar àquilo que Hannah Arendt falou, na Condição Humana, que eu recomendo, é um livro excelente, que ele
permeia todos esses movimentos ideológicos, né? Desde o início, o que é o ser humano, o que é esse antropocentrismo, por que os movimentos ideológicos se caminham para um lado ou para outro. Então, por que determinadas instituições elas se pautam de determinada forma? Porque existe uma dificuldade em compreender a questão do fenômeno social dos direitos difusos e coletivos. Infelizmente, a gente vive, né, o que Hannah Arendt falou, que há uma certa... Ela falando sobre essa questão de Weber, né, estudando como é que foi esse movimento weberiano de Max Weber, até esse novo movimento da ruptura, né, do movimento essa era moderna, né? Quando ela fala sobre a era moderna, o que é a patrimonialização do público e do privado, que ela dança maravilhosamente bem sobre isso no livro, ela fala exatamente sobre a necessidade da própria sociedade compreender esse eclipse que em determinados momentos existe entre o público e o privado. Então, a Defensoria Pública é uma instituição que sabe que existe a questão da necessidade da litigância estratégica, principalmente para trabalhar com a possibilidade do centro do foco, que são os direitos materiais. Então, eu acredito que as outras instituições, principalmente o Poder Judiciário, e, por vezes, o Ministério Público, eles não conseguem compreender que o foco é o direito material que está sendo discutido ali. E não necessariamente o procedimento, né? A gente viveu um período de procedimentalismo, né? Que agora, eu acredito que com o novo CPC houve uma certa ruptura. É até aquilo que a justa causa, né? Que me parece que a Fernanda Tartucci, ela mostra que no CPC já tem a justa causa como a vulnerabilidade como justa causa, no artigo 139, né, houve um enunciado 107 do Fórum Permanente dos Processualistas, que diz que o juiz ele não precisa de provocação, ele pode verificar as circunstâncias do processo, e hoje ele é um sujeito do processo, né? O CPC é colaborativo, ele tem que ser entendido dessa forma, e você tem que entender a lei de ação civil pública, e também o CDC, que traz todo esse sistema coletivo como uma unidade que demonstra que todos no processo devem estar comprometidos para uma solução. Então, nós somos laboradores, né, homo faber, como diz Hannah Arendt, que vão fazer o processo em nome daquele direito material. Então, talvez a dificuldade do Ministério Público, da Defensoria, do Ministério Público e do Poder Judiciário, sejam fazer exatamente essa dança em nome do direito material, que a Defensoria Pública faz muito bem, que é exatamente esse exercício de falar com o assistido e tentar traduzir e minorar essa vulnerabilidade informacional dele, que estaria na quinta onda, que para mim é a onda mais importante, não à toa que eu sou uma das grandes entusiastas da educação em direitos. Eu acredito que se a gente emancipar as pessoas e dar informação, a gente vai conseguir resolver muita coisa, e talvez romper inúmeras barreiras, porque a questão econômica é uma questão que depende de toda uma mobilização coletiva, né? Citando especificamente esse caso do programa, né, de moradia que a gente teve contato, houve uma situação que a gente não estava claro se as pessoas receberiam essa informação antes, porque elas, inclusive, confundem as figuras. Vem defensor público, juiz e promotor, muitas vezes ou como promotor ou como juiz, e quando elas veem algum defensor um pouco mais aguerrido, já acham que ele é promotor, ou já acham que ele é o juiz da causa. Então, essa confusão das figuras é natural. Eles são pessoas que são estranhas ao próprio vernáculo e são estranhas à própria ritualística. Então, se a gente não conseguir fazer com que essa dificuldade de compreensão do processo seja reduzida, eles vão ficar o tempo inteiro reféns do processo. Então, eu acredito que a única emancipação que a gente pode fazer com mais para lutar contra essa metatização, que eu acho que o grande problema do Poder Judiciário, eu entendo, né? Eu acho que o CNJ tem excelentes ideias por trás disso, o próprio as demais instâncias, né, de direção do Poder Judiciário, mas o problema da meta é que
gera uma corrida desenfreada por um andamento processual, por marcar uma audiência, e isso é loucura, porque a gente fica o tempo inteiro batendo e alegando as nulidades, e isso abarrota o STJ e o STF, que ficou o tempo inteiro criando jurisprudências defensivas para impedir os recursos de subirem. Então, eu sempre falo isso para outros colegas, e falo, gente, nós estamos defendendo, não é a defensoria em si, a gente está defendendo essas prerrogativas que existem, né, que gosta de se rotular como prerrogativas, mas eu não considero que são prerrogativas, eu acho que deveriam ser condições para minoração das desigualdades de acesso. Eu acho que deveria ser dita dessa forma, né, dentro da própria lei orgânica 80, a LC 80, deveria dizer: o defensor público deve utilizar as seguintes condições, né, e diferenciar a questão do prazo em dobro, a questão de pedir a intimação pessoal das testemunhas. Então, é importante que o defensor público deixe claro isso na sua petição, para o juiz compreender que ele está sendo ali responsável por uma violação de direitos de uma pessoa que tenha justa causa em sua defesa. O CPC deixa claro isso. Né, deixa muito claro. Então, me preocupa muitíssimo essa metatização, e eu não tenho resposta, viu, Maurílio, para te dizer como é que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer, eu sempre falo para os colegas, eu acho que a gente vai recorrer, alegar a preclusão e dar informação para as pessoas também brigarem em conjunto, né, conosco. Então, é o nosso papel contra-majoritário nesse sentido. E a gente vai conseguir preencher essa interseccionalidade, talvez mostrando para os colegas das outras instituições que há uma complementariedade de atuação, que a gente tem que aprender em conjunto. A gente tem aqui, até Leandro pode falar, uma atuação maravilhosa que nós conseguimos fazer com os colegas, os promotores da saúde, e colegas do MPT e da DPU, que tem sido maravilhoso, assim. Foi muito bom, assim, no início, a gente conseguiu que fosse reduzido o tempo de resolução de questões relacionadas às pessoas em situação de rua, alguns protocolos foram reforçados, então a gente conseguiu que fosse instalado uma mini regulação, que era um problema de anos que não tinha aqui no Estado. Então, essa força das instituições em conjunto é que tem que ser percebida. Eu acho que talvez tenha sido esse o grande ganho da pandemia. Né? Talvez por aí a gente consiga fazer essa troca de posturas, de mentalidade, um ensinar o outro como o foco deve ser o direito material e não a judicialização em si. Né? Talvez esse seja o grande problema que o Ministério Público não conseguiu solucionar e nem compreender quando a Constituição de 88 e a Lei 7345, né, que é a lei de ação civil pública, colocou o Ministério Público como grande porta-voz de direitos difusos, mas eles não conseguiram entregar, porque eles viram os instrumentos mais sob o foco da instituição e não sob o foco do destinatário do serviço que está sendo prestado. Então, talvez seja necessário uma reaprendizagem, cada instituição olhar mais para si, e esse é o grande diferencial da Defensoria Pública. A gente consegue discutir nós mesmos com muito mais regularidade, né? E a ANADEP, eu acho que foi muito feliz no último CONADEP, quando conseguiu fazer esse resgate, né? E trabalhar a instituição por dentro. Talvez assim a gente consiga trabalhar tudo isso e buscar muito mais as alternativas, né? Como o SUS mediado, que em Rondônia e em alguns outros estados tem sido uma alternativa. Mas a grande realidade é que as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam... houve uma interiorização da pandemia, e eu acredito que no Amazonas, assim como aqui no Amapá, isso é uma preocupação. A gente lida diariamente com um sofrimento psicológico que a gente precisa, nós fomos levados a saber ter esse jogo de cintura. É isso que o Ministério Público e o Poder Judiciário não tiveram, porque eles não lidam com o elemento humano. O grande problema é o que Hannah Arendt falou, a condição humana. Está sendo esquecida, ela está sendo esquecida por completo. E esse livro, né, que você lançou junto com o Boaventura, que o Boaventura fala, né, e junto com o Vará, o senso comum jurídico, porque o senso comum dos juristas trabalha exatamente com o procedimentalismo e com o direito, e não com as pessoas, com a condição humana.
Então, assim, como não tiveram perguntas, eu vou passar de volta para você. Eu não sei se eu trouxe algum problema ou, enfim, é só para problematizar mais o tema. Eu tenho certeza que você vai trazer muita. Gente, tanto a Júlia quanto o Leandro trouxeram questões aqui da maior essencialidade e já tenho o meu referendo, ambos, tá? Eu só vou tentar, então, agregar em algumas questões e aí para deixar com vocês aí essa bola também. Houve um momento em que o nosso amigo Leandro mencionou a questão orçamentária, né? E é um problema, me parece que generalizado no país. Aqui no Amazonas nós temos 1,5 de orçamento, Ministério Público 3,5, então nós não temos sequer metade do Ministério Público. O Tribunal de Contas do Estado tem 3 ponto alguma coisinha, então tem mais, um pouquinho mais que o nosso dobro, né? E eu me lembro que um deputado, certa ocasião, disse que era para somar os 3 e dividir por 3, para todo mundo ter um orçamento igualitário. Ninguém votou com ele, todo mundo ignorou, então assim, mexe-se com poder, né? E a Defensoria Pública, já diz a Milton Bueno de Carvalho, tem que ser um contrapoder, porque só assim ela pode exercer essa função de defesa dos direitos fundamentais nesse cenário político e jurídico, né? Porque a gente não debate só no cenário jurídico do sistema de justiça, no judiciário, mas também, só para lembrar, né, quem nos ouve, talvez tem estudantes aí de começo, né, de faculdade, a Defensoria também debate extrajudicialmente. E vou deixar uma reflexão aqui, podem me responder se tiverem essa informação, mas emenda 80 vem em 2014 e afirma taxativamente, em 8 anos deve ser nomeados o número de defensores suficiente para ter pelo menos um defensor por comarca, tanto que chamavam PEC das comarcas. Olha só, 8 anos é equivalente a 2 planos plurianuais. Aí eu pergunto, no Amazonas e no Amapá, pegando 2 estados da região norte, contemplar um crescimento organizado no plano plurianual seriam, repito, 4 anos, salvo engano, né? Então serão 4 anos do primeiro plano plurianual, ou seja, contemplando o crescimento paulatino da defensoria, depois mais 4 outros anos, dando orçamentos planejados. Seria o ideal, um crescimento em que você saberia que em 2022 você chegaria no número adequado de defensores. Isso foi feito. E aí eu chego a um ponto. A defensoria tem uma vulnerabilidade institucional, e talvez ela o tenha, porque ela, além de jovem, ela é a criança do sistema de justiça, né? Ela é nossa bebê do sistema de justiça, ela é adolescente, creio eu agora, já cresceu bastante, né? Mas ainda está na sua formação, e talvez por essa juventude, talvez porque uma parte dos agrupamentos que ela defende sejam pessoas consideradas invisíveis para boa parte da sociedade, a gente tem que lutar um pouco mais. Então existe, nesse momento pós-pandemia, além dessa vulnerabilidade institucional orçamentária, uma vulnerabilidade diante da crise econômica, inclusive não só anterior à pandemia, mas como essa pós-pandemia. Então, nós ainda temos que convencer no cenário parlamentar, né, estadual no caso aqui, que a emenda 80 se sobrepõe a qualquer outra emenda, porque se trata de um crescimento específico de uma instituição que tem seu próprio regramento de crescimento. E que se não houve uma contemplação plurianual, houve uma omissão com a Defensoria Pública. O fato de nós precisarmos todos os anos ir até lá, discutir, para crescer um pouco o número de defensores, sem um planejamento plurianual, caracteriza que o Estado, na minha visão, não observou esses 4 anos, depois mais 4 anos com plano plurianual. Então, eu diria a todos os estados que nesse pós-pandemia, diante da crise, que trabalha a força normativa da emenda 80, lá do DCT, porque a defensoria realmente tem essa vulnerabilidade ainda por conta da sua juventude também. Não obstante a juventude, a gente tem crescido como podemos, né? Vocês são prova disso também, né? Mas é a hora também de pensar no planejamento de crescimento, né? Os governantes, as assembleias precisam pensar em inserir no plano plurianual. Só que agora, meus caros, me parece que a questão tem que ser mais forte, mais firme. Nós não temos mais 2 planos plurianuais para trabalhar. A violação à emenda 80 já vai ocorrer daqui a 2 anos, mais ou menos. Salvo engano, 2022, né? Então, o negócio tem que ser mais acelerado. Deveria ser, porque senão vai estar caracterizada, como eu acredito que já está caracterizada, onde não se tem um crescimento plurianual. E essa é uma vulnerabilidade.
que ela é, em primeiro plano, Leandro, institucional, mas que ela repercute no destinatário dos nossos serviços, porque vai faltar defensor lá naquele interior, falta na capital, porque o número tem vara que tem 3 promotores, 3 juízes e 1 defensor. Então, essa desigualdade repercute na qualidade do trabalho também. Lembrando que o defensor público ele é um agente também que fomenta o mercado advocatício, né? Então, o defensor propõe uma ação, alguém vai ter que representar a parte que contesta, e muitas vezes a parte vai pagar o advogado. A defensoria propõe uma ação coletiva, obtendo uma condenação genérica de direitos individuais homogêneos, a advocacia pode identificar os potenciais beneficiários e propor ações individuais, execução individual. Então, a defensoria tem que ser vista como esse agente econômico que também dá esse aporte à advocacia, né, indireto, né, digamos assim. Aqui, no fim do ano passado, nós aprovamos 14 enunciados entre advogados e defensores públicos regulando a cooperação da advocacia e do custos vulneráveis. Como é que convive a intervenção da defensoria pública com o advogado do vulnerável, né? E maravilhoso, o advogado compreendendo que ele pode usar, inclusive, estrategicamente, a defensoria como potencializadora dos direitos fundamentais daquele que naquela ocasião é seu cliente, mas que antes de tudo é cidadão, né? Então essa observação que eu faço, talvez um pouco longa aí para o que o Leandro mencionou, porque é questão de crescimento institucional, e tudo que a Júlia nos disse, né, é até poético trazer a Hannah Arendt para esse contexto. A condição humana, ela é uma condição de vulnerabilidade. Claro que eu tenho a vulnerabilidade como condição humana universal, eu tenho a vulnerabilidade como característica grupal e como princípio normativo. Então, são 3 acepções de vulnerabilidade, né? Por exemplo, quando a gente fala da vulnerabilidade no direito do consumidor, ele se torna uma característica específica do agrupamento consumidor, né? Mas, antes de tudo, somos todos vulneráveis, portanto, propensos a riscos, né? Como a pandemia, por exemplo. E esse fator da vulnerabilidade, claro que em cada contexto, né? Como condição humana, como condição grupal e como princípio normativo, precisa ser trabalhada. A Júlia bem lembrou de 190, parágrafo único, que já fala da vulnerabilidade no processo civil, que é uma porta de abertura para que os processualistas percebam essa humanização do direito. Eu acredito que o normal é ter 1 hora mais ou menos de live, né? E acho que a gente já está passando disso. Eu quero dizer assim, muito obrigado, gente. Eu não sei, só para não perturbar vocês com tanta informação e diálogo, mas quero dizer da minha alegria de conversar com a Defensoria Pública Irmã do Norte, né? Venham forte que somos do Norte, né? E a gente resiste, a gente luta, né? E o Norte, ele é caracteristicamente, né, além da força indígena que tem na região, a região amazônica como um todo recebeu gente de todo o país, né? Então, nós temos paulistas, baianos e tudo mais, né, gente? Assim, nordestinos, sulistas. Essa miscigenação, né, ela também traz uma força, a força do pluralismo democrático do Brasil, e juntos, né, com o elemento negro, o elemento indígena, o elemento branco, todo mundo aqui nessa região amazônica, que dizem que é um patrimônio da humanidade pela riqueza que tem, né? E a Defensoria Pública tem esse desafio, até o desafio ambiental, né? Quem são os necessitados ambientais, como diria Thiago Festenzaf, traz esse debate. Então são muitos desafios, inclusive pós-pandemia, né? De matamento, continua, prossegue, como é que isso vai prosseguir? O que aconteceu enquanto nos recolhíamos em nossas casas, né? Tudo isso vai trazer debates fundamentais. E muito obrigado pela oportunidade de dialogar com os amigos do Amapá, estudantes, profissionais e especialmente para os servidores estagiários e queridos defensores e defensoras públicas do nosso norte aqui do Amapá. Bom, Maurília, a gente que agradece a sua presença e a qualidade dos comentários, das avaliações, a profundidade, só enriquece o debate e a gente fica muito feliz, né, porque a gente precisa, nesse momento, dessa união para poder alcançar esse objetivo comum, que as defensorias de todo o Brasil, elas buscam, estão sintonizadas nessa meta, que é implementar o acesso à ordem jurídica justa, né? Então,
esses desafios orçamentários, como foi colocado aqui, são debates extremamente necessários, né, para que haja, isso reflete diretamente no serviço público que nós desenvolvemos, como vamos atender a demanda dessa população vulnerabilizada, né, já trazendo o termo do Boaventura de Souza Santos. A gente precisa ter esse fortalecimento interno, né, para poder desenvolver um bom trabalho. Com o que nós temos hoje, fazemos milagre, né? Vamos combinar. Tanto aí no Amazonas, aqui no Amapá, então, a gente tem uma estrutura reduzida, até, enfim, tudo, de todas as ordens aí que a gente imaginar, a gente tem falta tecnológica, enfim, a gente está implantando agora um sistema interno, assim, e cada passo a gente comemora com muita alegria e como uma conquista mesmo. Então a gente fica muito feliz com o crescimento lento, mas a gente precisa, eu acho que tem que ter esse tom um pouco mais forte nesse momento. Eu acho que a emenda não será cumprida, isso é fato, né? São 2 anos, a gente não tem, acho que ninguém aqui tem essa ilusão de que em 2 anos vamos suprir todas as comarcas com defensores ou defensoras. Então, é uma discussão que deve ser levada a sério. O sistema de justiça, a grande parte das demandas aqui no estado do Amapá, por exemplo, a parte de família, a quantidade de ações com a Defensoria Pública é gigantesca. Então, não se faz acesso à justiça sem a Defensoria Pública. Tem que haver tem que se entender isso. Então, a gente precisa estar em contato, essa atuação extrajudicial, essa atuação com os parlamentares, com os governantes, para que haja uma conscientização do que é a Defensoria Pública, do que é o nosso trabalho, do que nós desenvolvemos no dia a dia. Tá? Então, mais uma vez, a gente agradece. Acho que a gente pode marcar algum outro bate-papo para aprofundar outros temas que eu fiquei aqui. Eu pesquei algumas coisas, eu queria dar uma aprofundada, mas é pouco tempo. Mas a gente agradece muito, Maurílio. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Só uma última fala, eu quero agradecer muito. Leandro sempre traz umas reflexões bem profundas, né? Ele consegue fazer essa ligação, né? Essa diagnose. E o Maurílio, enfim, sem comentários, né, Maurílio? Muito obrigada. Eu acredito que teve só uma pergunta aqui que falou perguntando sobre se a Defensoria deveria priorizar a mediação online no período da pandemia. A resposta já existe, né? Já foi dita que realmente no período da pandemia a gente não tem como fazer um atendimento presencial por uma questão de risco à população e dos próprios funcionários da Defensoria. Então, eu fico feliz toda vez que converso contigo, porque eu descubro novas coisas que eu nunca imaginei que haveria, e eu acredito que falo por todos os colegas. Para todos nós, na verdade, é um bálsamo, né, de revigoração, você revigora, né? Quando a gente conversa com você, tem toda uma energia de renovação. Eu quero agradecer pela generosidade que você sempre tem conosco e muito obrigada e vamos que vamos, é isso aí. Continuamos nessa parceria. Tchau, tchau a todos. Beijão. Beijo, tchau, boa noite a todos. Até mais.